Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 17 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte e estamos estudando sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o nosso amigo Tarcísio fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, queremos te agradecer pelas bênçãos de mais um dia, mais uma oportunidade de ensino. Que possamos, Senhor, através destes estudos que temos, se tornar pessoas melhores, seguir um pouquinho em tua direção, quando sabemos, Senhor, que estamos tão longe, somos tão rebeldes. Esperamos que não sigamos em tua direção através do sofrimento, e sim do amor. Obrigado pelas bênçãos que recebemos a cada dia, Senhor. Que tu possa iluminar todos que aqui se encontram, que possamos dar sempre o melhor de nós no nosso dia a dia. Obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada, meu amigo. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui aprendendo sobre o egoísmo e o orgulho. Parece assim algo tão simples de se entender, parece algo tão, já sabe, não sabemos. Não dessa forma. Vamos ver, nós já entramos aqui nos meios de destruí-los. Já estudamos dentro do egoísmo e do orgulho as causas, né? Os efeitos e o meio de destruí-los estamos. Vamos lá? Provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação. Expiação é: tive uma encarnação de poder, de dinheiro, abusei, humilhei, retornarei numa reencarnação. E por que se torna um processo expiatório? Além de você vir numa pobreza, numa miséria muito grande, como você... Lembra que eu não lembro da minha reencarnação anterior, mas eu trago as emoções vividas. Então, você imagina o que é uma pessoa ter sido um grande empresário, um homem de muito poder, uma mulher de muito poder, e de repente reencarnar numa condição de miséria, em que ela terá que lavar, passar, lavar banheiro, querer comer e não tem, morar numa casa caindo aos pedaços. Vou usar esses termos assim bem agressivos para a gente entender. Então, isso para essa pessoa é um motivo de sofrimento muito grande. Por quê? Porque ela traz aquele sentimento e as emoções da sua encarnação anterior. Então, para ela é uma expiação. No processo da aprovação, o espírito não é convidado não é uma imposição. Você vai nascer numa condição de miséria no processo expiatório. Então, no processo de provação, o espírito sabe, tem consciência e quer. Porque ele precisa aprender a ser fiel a Deus, mesmo na dificuldade. Então, ser fiel a Deus, tirar uma nota 10, quando tudo está muito bom, isso não exige muita coisa da gente. Realmente, a lição maior é quando nós conseguimos não nos revoltarmos, vivermos a lei divina na dificuldade. Uma coisa é eu amar a Deus com a barriga cheia, outra coisa é eu amar a Deus com a barriga vazia, tá? Então, aí a gente entende, tia... Quando é que eu posso entender? Primeiro que a gente tem que largar de ser fofoqueiro e querer saber da vida alheia. A gente tem que primeiro fazer uma autoavaliação. Se você se revolta com a situação que você está, isso é um processo expiatório. Você se revolta. Você não aceita. Isso é expiação.
No processo da aprovação, você aceita com mais parcialidade. Você consegue aceitar aquilo e entender. Você até, inclusive, entende as dificuldades, sabe aceitar e se submete à lei divina. Então, é fácil nós auto-identificarmos se nós estamos no processo expiatório ou se nós estamos no processo de provação, mesmo na pobreza, tá bom? Então, ele diz, provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação, a reencarnação ensina que naquele a quem tratamos com desdém pode estar um que foi nosso superior ou nosso igual em outra existência. Um amigo ou um parente, né? Então, quando você está aqui desmerecendo, destratando alguém, você pode sim estar colocando aí, tratando mal, uma pessoa que, de certa forma, teve um certo significado para ti numa outra existência. A regra é, se o soubesse de quem é aquela pessoa, quem seria, o homem que com ele se defronta o trataria com atenções. Mas nesse caso não teria nenhum mérito. Entende? O mérito está você justamente tratar sem saber quem é. Entende? Sem saber. Se você, não, olha, esse daí é o fulano que naquela encarnação anterior. Ah, tá, deixa eu. Entendeu? Nós temos um exemplo desse na obra 50 anos depois. Nós vamos ter 2 senadores, que é o senador Públio Lentz e o senador Pompílio Crasso, do livro Há 2000 anos. Pompílio Crasso foi aquele que o coração foi arrancado na guerra, os judeus contra os romanos. E depois ele reencarna no livro 50 anos depois, o senador Públio como escravo Nestório e o Pompílio Crasso como pai da Célia, né? Então ele, ao olhar para o senador na condição de um escravo, agora o escravo Nestório, ele sentiu uma simpatia muito grande por ele e soube, de certa forma, ajudá-lo muitas vezes, mas ele não sabia que se tratava de um grande amigo de uma encarnação anterior. Ele gostava, ele sentia algo agradável por aquele escravo. Se soubesse que o seu amigo atual foi o seu inimigo, então, mas nesse caso não teria nenhum mérito. Por outro lado, se soubesse que o seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, por certo o repeliria. Porque quando a gente fala assim, como o ser humano ele é extremamente vaidoso, ele tem certeza que a ideia dele é melhor do que a ideia de Deus. Então ele tem a petulância de questionar a Deus porque que não lembramos. Se realmente existe reencarnação, por que a gente não lembra da vida anterior? Num ato de burrice, vaidade, orgulho absurdo. Porque do jeito que eu vou lembrar do meu amigo, eu também vou lembrar do meu inimigo. Seria um ato de extrema crueldade da misericórdia de Deus nos enviar para o planeta Terra e nos obrigando a lembrar do nosso passado. Porque o nosso passado é muito triste. Então, muitas vezes nós, em uma encarnação, a gente tem determinadas atitudes que a gente gostaria de passar uma borracha e poder apagar e poder esquecer. Agora, imagina uma encarnação inteira, tá bom? Então, do jeito que eu ia lembrar do lado bom, eu também iria lembrar do lado ruim. E sabendo da condição de espíritos extremamente vaidosos, orgulhosos e egoístas, como nós somos, as nossas maiores lembranças que pesam realmente seriam as lembranças que não são absolutamente nada agradável para a gente, tá bom? Como é que eu poderia estar aqui falando do Evangelho se todos vocês soubessem do meu passado? Às vezes, numa encarnação, a gente diz, olha, esse daí agora é religioso, mas eu bem sei o que esse daí fez, eu bem sei o que esse daí plantou. Quem já não ouviu uma abordagem dessa? Eu bem conheço o teu passado. Isso falando de uma existência, imagina falando de uma encarnação inteira de um passado. Ora, Deus não quis que fosse assim, razão pela qual estendeu um véu sobre o passado. E ele não quis por quê? Porque ele não quis apenas? Não quero e pronto. Ele não quis porque ele ama cada criatura e ele não quis humilhar nenhum de nós. Porque poderia não, seria um ato realmente de extrema humilhação. Então a gente pergunta, é isso que a gente quer? Desse modo, o homem é levado a ver em todos irmãos seus e seus iguais, de onde resulta uma base natural para a fraternidade.
sabendo que pode ser tratado como haja tratado os outros. A caridade se lhe torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza, né? Então, todos nós queremos uma vida de graça, né? Uma vida de alegria, de facilidade, de paz, de harmonia. Todo mundo quer encontrar pessoas maravilhosas no seu caminho, quer ter uma família maravilhosa. A pergunta é, eu tenho plantado para isso? E realmente isso não é uma mentira, isso não é uma fantasia. Da forma que eu trato o outro, você pode ter certeza que eu serei tratado. E os papéis, eles mudam de lugar rapidamente. A gente vê de uma forma muito curta em relação a filhos e pais. A forma que tu tratou teu pai e tua mãe, você pode ter certeza que os teus filhos vão tratar igual ou pior. Não tem jeito. Se hoje tu foi um péssimo patrão, um péssimo empresário, não respeitando absolutamente a ninguém, você vai vir numa condição que você terá péssimos administradores, você vai ser humilhado, porque você vai sentir na pele aquilo que você fez o outro sentir. Para quê? Castigo? Não. Correção. Para que a gente possa aprender. E isso para tudo que a gente faça, não tem absolutamente nada. Se hoje você tem um marido infiel ou uma esposa infiel, você também agiu na mesma moeda. Agora que a gente sempre possa recordar e lembrar. O escândalo ele é necessário, mas ai daquele por quem veio o escândalo. Então um está no processo de provação, o outro no processo de estar arrumando dívidas perante a lei. Tia, vai ser sempre assim? Olha, se eu preciso passar por esse tipo de expiações, é por isso que eu reencarno num planeta de provas e expiações. Se eu não tiver mais necessidade, eu serei direcionada a planetas que eu não tenho que conviver com pessoas tão adoecidas, entendeu? Então, se cá estamos, é porque somos espíritos ainda necessitando passarmos por esse tipo de provas, por esse tipo de expiações. Não existe vítima perante a lei. Somos todos alunos precisando conviver com pessoas que sabem exatamente apontar a nossa ferida. Quando eu digo apontar a nossa ferida, é cutucar exatamente aonde mais me incomoda. Jesus assentou o princípio da caridade, né? Deu aí uma posse legal, né? Da igualdade e da fraternidade, fazendo dele, esse princípio da caridade, uma condição expressa para a salvação. Ou seja, não tem outro caminho. Quando a gente fala em caridade, essa caridade que a gente fala é exercício. O que nós fazemos são exercícios para aprendermos o amor. Sabe quando você estuda uma matéria que você precisa, para fixar aquela matéria, você precisa fazer vários exercícios para que ela possa se fixar em você? Então a caridade, ela é um exercício para que eu possa despertar o amor que está em mim latente, porque nós somos de origem divina, então nós temos uma centelha divina, que é o amor, todos nós temos. A nossa essência é divina, a nossa essência é amar. Nós temos uma necessidade muito grande de amar, por isso a nossa infelicidade, porque a gente ainda não entendeu que a nossa felicidade é amar. Então é como se nós buscássemos algo batendo na porta errada. Então nós nos sentiremos plenos quando nós amarmos a nossa essência realmente. Então, como é que eu posso despertar essa essência que está em mim? Através do exercício da caridade. Então, à medida que nós vamos fazendo a caridade, agora não pense em caridade, você parar no canto da rua e ter uma senhorinha lá de 20 e poucos, 30 anos, com um bebê de 4, 5, 6 meses no colo, e você achar que 10 horas da noite, 11 horas da noite, parar para dar R$10 para aquilo ali, isso é caridade. Não, isso é alimentar o vício. Eu fiquei muito feliz hoje na nossa cidade de Manaus, o trabalho que a prefeitura está fazendo em todos os sinaleiros, porque já estava tomando uma proporção muito grande, pessoas 10h30, 11 horas da noite, com crianças no colo e crianças batendo de janela em janela de carro para pedir dinheiro. E a gente observa pela estrutura física que não estão passando fome.
Não, nós não estamos falando de crianças desnutridas. Nós não temos. E nem de pessoas adultas desnutridas. Algumas até bem gordinhas. Mas que fez disso uma profissão. Então a gente não pode. Então eu não estou falando dessa caridade. O Evangelho nos fala que a maior caridade é a caridade moral. E a verdadeira caridade é aquela que você vai de encontro com a necessidade do outro. E é que o Evangelho não vai nos falar do quê? Dos infortúnios ocultos. Tá? Não desse profissionalismo da mendicância. Então, porque essa de dar na janelinha do carro, isso daí é para aliviar a nossa consciência. Ai, tia, mas eu fico com dó. Não é assim que você vai aliviar. Tá? Não é assim. Vicia. Já está viciado. Já está viciado. Entendeu? Então, procure uma instituição, procure bairros, às vezes bairros extremamente pobres, de miséria mesmo. Normalmente aquelas pessoas não saem. Nós acompanhamos um caso que nós conhecemos agora recentemente, através da minha irmã, coloquei no canal. Realmente era uma necessidade, vocês viram a condição que aquela pessoa... Então, tem várias pessoas assim, que a gente pode ir ao encontro e ajudar, se predispor a ajudar. Mas assim não. Então isso é um exercício. Então caridade não é fim, ela é meio. Mas qual é o meio? Para resolver, o que diz Jesus? Pobre sempre tereis. Então qual é o pobre sempre tereis? Avaliando a condição do planeta Terra de provas e expiações. Qual será o processo realmente que a gente tem que entender? Que isso é um recurso para despertar em mim um amor. E dando uma moeda no sinaleiro, isso não desperta o amor. Porém, estava reservado a terceira manifestação da vontade de Deus ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual. Presta bem atenção nisso aqui. Pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar. Olha só, olha como é que o professor Allan Kardec anota aqui. Ele coloca a terceira revelação no ápice. A importância da terceira revelação na Terra. Claro! Nós temos a primeira, temos a segunda e temos a terceira prometida pelo nosso Senhor Jesus, que está na Terra. É a doutrina que nos dá a maior capacidade de amadurecimento moral, de entendimento das necessidades e de um comprometimento com a vida futura. Não tem outra religião que nos dê tanta essa capacidade. Aí a gente volta no Evangelho. Quantos espíritos perversos não sabiam e reconheciam Jesus? Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és o Filho de Deus. E era um espírito perverso. Quantos? Então você acha que agora esses espíritos que são contra o processo de evolução também não sabem que a doutrina espírita é a terceira revelação? Ótimo. Uma vez eu tendo essa consciência, vocês ainda não perceberam o que nós espíritas estamos sofrendo depois da pandemia e durante a pandemia? Esse enfraquecimento do movimento espírita, esse enfraquecimento das instituições espíritas, sem trabalhadores, sem estudantes. E a gente não percebe que isso está sendo utilizado por esses espíritos para nos afastar. Porque o que eles querem? Quanto mais fraco a terceira revelação, melhor. Nós que participamos do canal, me digam, quantas mensagens nós recebemos pelo e-mail, pelas redes sociais, pelo e-mail do canal, pelas redes sociais, nos falando que acompanhar os estudos do EOS, da doutrina espírita, fez com que elas se tornassem um ser humano melhor. Gente, eu não estou falando de uma, são vários, eu estou errada, Murilo? Não é sempre esse teor, as mensagens de gratidão pela melhora moral das pessoas? Então, você tem noção o que é promover uma melhora moral de um ser humano? Um ser humano é um pai melhor, uma mãe melhor, um funcionário melhor, é alguém melhor na vida.
E isso incomoda muito. Então, o que vamos fazer? Vamos atacar. Então, hoje nós estamos vivendo essa fragilidade dos espíritas. E estamos caindo nisso. Uma preguiça enorme de voltarmos à instituição. Porque não é medo, é preguiça, acomodação. E isso se tornou uma porta bem larga para a influência desses espíritos perversos. Enfraquecer a doutrina espírita. Ficou claro isso? E aqui ele deixa bem claro o propósito dessa doutrina. Ele diz, olha, estava reservado a terceira manifestação da vontade de Deus ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que devendo e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral. A terceira revelação, eu sempre falo isso, gente, nós não estamos falando de uma religião, de um partido. O Espiritismo, ele revela as leis que regem o universo. Não é uma invenção humana, é uma revelação das leis que regem o universo. A pluralidade das existências, a reencarnação, ela é uma lei. A pluralidade dos mundos habitados, isso também é uma lei. A reencarnação, a pluralidade da existência, é uma lei. A influência dos espíritos é uma lei. Então, são leis que existem, mas que nós não tínhamos o conhecimento. Não de forma tão clara, porque Jesus nos falou, mas ele jogou o manto, porque a humanidade na época não tinha condições de entender. Mas ele disse que iria mandar um consolador e queria lembrar tudo o que ele tinha dito. Mesmo hoje, apesar de termos já a idade mais adulta, mais madura para compreender, a gente consegue ter a informação, mas quando a gente vai para a prática, a gente não tem a consciência. Né? A gente não lembra disso no nosso dia a dia. Ora, ele a praticará desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. O presente de hoje, ele tem uma solidariedade, uma ligação com o meu passado. O que eu sou hoje foi o que eu já conquistei. E o que eu serei amanhã é o que eu também estou fazendo hoje. Então, eu estou hoje organizando a minha futura família numa próxima encarnação. Mata alguém, vai vir como filho. Despreza alguém, vai vir como irmão. Destrói uma família, vai vir dentro da mesma família. Então não existe absolutamente nada que eu venha fazer que eu não vou ter que estar frente a frente com essa realidade. Então o que eu faço hoje, eu estou plantando e eu vou ser obrigada a colher o que eu faço. Às vezes a gente vem estudando, e às vezes a gente se sente um peixe fora d'água, né? Porque, de repente, você olha para todos os lados e está todo mundo nadando ao contrário. E se você não tiver firmeza, você acaba nadando com todo mundo. Então, por isso é que Jesus falou que não é fácil viver o evangelho na terra, porque a gente está nadando contra a correnteza. Daqui a pouco a gente começa a dizer, será que eu estou errado e está todo mundo certo? Não é verdade? Porque não é fácil, porque você imagina você num grupo familiar, onde você olha e está todo mundo nadando ao contrário. Né? Dentro de uma empresa. Não é fácil. Não é fácil. O presente está ligado com o passado? Tá. Vai estar ligado com o futuro? Vai. Não tem como desassociar. É a fala de Jesus a Pedro. Quando Pedro puxou a espada para machucar o Malco, o que Jesus falou para ele? Pedro, embainha a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o presente falando do futuro.
quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não existe um mal que você faça a qualquer ser humano que você não terá que se reaver com isso. Tia, e quem maltrata os animais? Vai trabalhar no zoológico, cuidando de panda. Aqueles bichinhos panda que fica puxando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, vai ficar lá a vida todinha cuidando de animal, que é para aprender. Eu coloquei um tom mais assim, cômico, mas para que a gente entenda que tudo tem um porquê. E é interessante, né, tia? Fale, Mita. Me lembrou agora essa passagem de Jesus com Pedro, que é assim, o espírito superior, ele sendo atacado, né, agredido, sendo preso, e mesmo assim ele ainda lembra da lição, porque ele sabe esse encadeamento das vidas. Ele não deixa nem quem está ao redor, não faz isso. Isso vai te prejudicar no futuro, né? Então é como o Kardec fala, quando a gente sabe disso, essa lei da natureza, fica mais fácil a gente ir fazendo esses princípios e a prática, né? Consegue entender tudo. Quando a Mita fala, prenderam Jesus e Jesus olhou, eles se prenderam. Jesus era um homem livre. Mas aqueles que organizaram a prisão do nosso Senhor Jesus se tornaram o quê? Prisioneiros dentro da lei de causa e efeito. Então, eu gosto da frase, não fique triste se alguém te fizer o mal, mas fique muito triste se foi você que fez o mal. No campo imenso do infinito, que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância pessoal. E, poxa, o Espiritismo, ele me fala do passado, ele me fala do futuro, ele me fala da continuidade da vida. Quantas informações, então por que eu vou estar preocupado, desesperado? Porque quando ele fala que essa importância pessoal, é porque nós nos damos muita importância. Nesse ponto, você viu o que a Mita fez comigo? Não, ela vai ter em mim uma inimiga agora. E você está entendendo essas coisinhas miudinhas, essas coisinhas que a gente valoriza tanto? E disse, não dê tanta importância pessoal, não. Ah, você não é, você está. Você não é, você está. E tudo na vida é isso. Eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu não sou Conceição, eu estou Conceição. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, aí diz assim, ai, que saudade do mundo espiritual, não é verdade? Então, a gente vai percebendo que isso aqui ele é muito breve, é muito rápido, e por que tanto apego, por que tanta valorização a algo tão primitivo? Me recordo de um diálogo e alguém falando das dificuldades, eu disse, a coisa mais fácil do mundo é resolver todos os problemas da Terra. Todos. Se nós fôssemos humanos. Bonita essa frase, campo imenso do infinito. Campo imenso do infinito. Porque o processo de evolução é infinito. O que teria um lar maravilhoso, com pessoas humanas dentro, maravilhosas. No campo imenso do infinito, que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância pessoal. Compreende que, por si só, nada é e nada vale. Que todos necessitam uns dos outros e não são mais do que os outros. Duplo golpe no seu orgulho e no seu egoísmo. Aí a fala de Jesus, nós somos o quê? Mordomos e não proprietários. Hoje eu estou desse lado, mas você poderia estar desse lado também. Se eu estou desse lado, não é por mérito, que isso é um outro ponto que a gente tem que entender. O fato de você ter uma vida financeira maravilhosa, um corpo físico legal, que você tenha a facilidade de fazer isso, isso não é mérito, porque nenhum de nós temos mérito. Isso são provas. Então, só o fato de você entender isso já baixa um pouco a ponta do teu nariz. E quando o papai manda essas provas, ele também nos manda compromissos. Então, quando diz a quem foi dado, mais será cobrado, a gente sempre pensa a nível de estudo, mas a gente tem que também aprender a nível material. Uma coisa é exigir a tolerância e a resignação de uma pessoa que passa fome. A outra coisa é exigir de uma pessoa que tem tudo.
Então vai exigir mais de quem? De quem tem tudo ou de quem tem menos? De quem tem tudo. Cenas do próximo capítulo. Bom, né? Gostoso, né, gente, estudar? Algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação? Não? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Como o ser humano ele é extremamente vaidoso, ele tem certeza que a ideia dele é melhor do que a ideia de Deus. Então ele tem a petulância de questionar a Deus se realmente existe reencarnação, por que a gente não lembra da vida anterior? Num ato de burrice, vaidade, orgulho absurdo. Porque do jeito que eu vou lembrar do meu amigo, eu também vou lembrar do meu inimigo. Seria um ato de extrema crueldade da misericórdia de Deus nos enviar para o planeta Terra e nos obrigando a lembrar do nosso passado. Da forma que eu trato o outro, você pode ter certeza que eu serei tratado. E os papéis, eles mudam de lugar rapidamente. A gente vê de uma forma muito curta em relação a filhos e pais. A forma que tu tratou teu pai e tua mãe, você pode ter certeza que os teus filhos vão tratar igual ou pior. Você vai sentir na pele aquilo que você fez o outro sentir. Para quê? Castigo? Não. Correção. Para que a gente possa aprender. E isso para tudo que a gente faça. Se eu preciso passar por esse tipo de expiações, é por isso que eu reencarno num planeta de provas e expiações. Se eu não tiver mais necessidade, eu serei direcionada a planetas que eu não tenho que conviver com pessoas tão adoecidas. Não existe vítima perante a lei. Somos todos alunos precisando conviver com pessoas que sabem exatamente apontar a nossa ferida. Quando a gente fala em caridade, essa caridade que a gente fala é exercício. O que nós fazemos são exercícios para aprendermos o amor. Porque nós somos de origem divina, então nós temos uma centelha divina, que é o amor. Todos nós temos. A nossa essência é divina, a nossa essência é amar. Nós temos uma necessidade muito grande de amar. Por isso, a nossa infelicidade. Porque a gente ainda não entendeu que a nossa felicidade é amar. O Espiritismo, ele revela as leis que regem o universo. Não é uma invenção humana, é uma revelação. Né? A gente não lembra disso no nosso dia a dia. O presente de hoje, ele tem uma solidariedade, uma ligação com o meu passado. O que eu sou hoje foi o que eu já conquistei. E o que eu serei amanhã é o que eu também estou fazendo hoje. Então, eu estou hoje organizando a minha futura família numa próxima encarnação. Mata alguém, vai vir como filho. Despreza alguém, vai vir como irmão. Destrói uma família, vai vir dentro da mesma família. Então não existe absolutamente nada que eu venha fazer que eu não vou ter que estar frente a frente com essa realidade. Então o que eu faço hoje, eu estou plantando e eu vou ser obrigada a colher. Eu gosto da frase, não fique triste se alguém te fizer um mal. Mas fique muito triste se foi você que fez o mal. A gente vai percebendo que isso aqui ele é muito breve, é muito rápido. E por que tanto apego? Por que tanta valorização a algo tão primitivo? O fato de você ter uma vida financeira maravilhosa, um corpo físico legal, que você tenha a facilidade de fazer isso não é mérito, porque nenhum de nós temos mérito. Isso são provas. Então, só o fato de você entender isso já baixa um pouco a ponta do teu nariz. E quando o papai manda essas provas, ele também nos manda compromissos.
Então, quando diz a quem foi dado, mais será cobrado, a gente sempre pensa a nível de estudo, mas a gente tem que também aprender a nível material. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, pela inspiração e por ter conduzido mais um estudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Graça te damos, amor amado, que assim seja.